pode dizer amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Amém? Amém. Êxodo, capítulo 33. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Ok. Vamos aguardar para que todos acompanhem a leitura. Quem estava com misericórdia, já alcançou misericórdia? Podemos ler? Amém? Amém. Então vamos ler. Êxodo capítulo 33, versículo 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, ou um povo teimoso, rebelde, para que eu não te consuma no caminho. Amém? Só até aqui. Antes de falarmos um pouquinho sobre Êxodo capítulo 33, é importante a gente dar uma contextualizada, de repente, alguém que não esteja tão familiarizado, esteja tendo contato com essa palavra pela primeira vez, ou talvez tenha esquecido. É importante a gente relembrar o que trouxe tanta ira ao coração de Deus e o que aconteceu no capítulo 32. E aí no capítulo 32, o escritor de Êxodo, ele diz o seguinte, ele conta que Moisés estava no monte ouvindo a Deus. E o povo ficou ao pé do monte, ficou no arraial, sob a liderança de Arão. E como Moisés não descia do monte, demorava muito a descer do monte, esse povo começou a apertar Arão e dizer: olha, esse homem Moisés não desce de jeito nenhum desse monte, a gente não sabe nem o que aconteceu com ele. Vamos fazer um Deus para a gente fazer o nosso culto, para a gente cultuar, porque a gente não sabe nem que fim deu esse homem. E assim eles começaram a apertar Arão, e Arão cedeu à pressão do povo. Então começaram a arrancar os pingentes de ouro, e aí derreteram aquele material e fizeram um bezerro de ouro. E passaram então a se alegrar, a cultuar, fazer o seu culto, adorando a um bezerro de ouro. E Deus falando com Moisés, trazendo a revelação da sua palavra, da sua vontade para o seu povo, lá no monte. Deus diz então: Moisés, desce porque esse povo já se desviou. Esse povo não é mole não. Desce porque eles fizeram um bezerro para eles e estão adorando lá. E Moisés então desce desse monte, da presença do Senhor, e chega até Arão e diz assim: Arão, o que te fez esse povo para que você levasse esse povo a um pecado tão grave? E Arão diz assim: o povo começou a me apertar e eu acabei cedendo, e aí surgiu esse bezerro aí. Isso aí gerou morte, porque nem todos adoraram aquele bezerro. Moisés diz então: quem aqui é pelo Senhor? Então os filhos da tribo de Levi se apresentam diante de Moisés e diz assim: nós somos pelo Senhor. Então esses homens foram convocados a matar todos os seus amigos, seus conhecidos, seus irmãos, que tiveram essa atitude idólatra.
capítulo 32, nós temos aqui dois tipos de liderança. Nós temos uma liderança forte de Moisés, que é uma liderança que ouve a Deus. Mas temos uma liderança fraca, uma liderança frágil, que está mais preocupada em satisfazer o desejo do povo do que ouvir ao Senhor. E todas as vezes que uma liderança dessa, frágil, ela se torna refém daquele que ela lidera, isso gera morte, isso traz pecado. Aquele povo queria entretenimento, eles queriam fazer o culto sem Deus, sem a presença de Deus. E aí isso trouxe juízo para o povo. Isso aí indignou o coração de Deus, deixou Deus muito revoltado, muito irado com essa atitude do povo. E por isso que nós lemos aqui no capítulo 33, Deus fazendo uma proposta para o povo. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, leva esse povo daqui para herdar a promessa que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus está fazendo uma proposta a esse povo dizendo assim: eu vou cumprir a promessa que eu fiz a vocês, mas eu não vou estar no meio de vocês mais, porque senão eu vou acabar consumindo vocês no meio do caminho. E aqui eu tiro algumas lições disso aqui. Porque quando Deus está disposto a fazer com que seu povo herde a promessa, experimente da bênção que ele prometeu, mas ele diz: eu não vou estar no meio deles. E ainda que verbalmente ninguém diga isso para Deus, infelizmente, muitas pessoas têm vivido a sua vida se importando mais em receber as bênçãos de Deus e não valorizando a sua presença. Aqui Deus me mostra uma outra coisa. Ele diz assim: vocês vão herdar, vocês vão colher algo que eu jurei a quem veio antes de vocês. E aí eu estava aqui pensando, conforme diz os mais antigos, pensando aqui cá com meus botões. Deus está dizendo que o povo herdaria algo que foi plantado lá atrás. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é uma vida de plantio e de colheita. Ele está dizendo: Abraão, Isaque e Jacó plantaram. E vocês que são rebeldes e teimosos, eu estou disposto a fazer vocês herdarem aquilo que eu prometi a eles, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Porque ele não pode negar a si mesmo. Certa vez eu li um livro do Miles Monroe, que ele diz o seguinte: Deus ele é soberano até ele falar algo, porque depois que ele fala, ele se torna escravo daquilo que ele disse. O que esse homem está afirmando? Está afirmando o mesmo que o próprio Deus diz lá em Número, quando ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Tendo dito, eu farei. Então Deus fez uma promessa a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu vou dar à sua descendência uma terra que mana leite e mel. E agora Deus está dizendo para eles: eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Porque quando eu falo, eu cumpro. Eu vou cumprir. Só que eu não estarei mais no meio de vocês. E eu fiquei pensando, se eles plantaram e agora esse povo está colhendo, será que as bênçãos que eu tenho colhido de Deus hoje não é por conta de alguém que eu fui? E não por conta de quem eu me tornei? Será que as bênçãos que nós temos usufruído de Deus não é por conta de quem um dia nós fomos na presença dele e hoje estamos colhendo? Ou será que eu estou colhendo por aquilo que eu me tornei? Para pensar um pouquinho. Eu vejo pessoas que vêm para a presença do Senhor, estão servindo a Deus de todo o seu coração e recebem muitas promessas. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão conhecendo o Senhor agora e têm recebido muitas palavras proféticas, muitas promessas da parte de Deus. Eu já vi muitas pessoas que receberam essas palavras
Mas o tempo foi passando, essas pessoas se afastaram do caminho do Senhor. E essas palavras ainda se cumpriram na sua vida. Porque Deus falou que faria. Só que agora essas pessoas estão longe. E a minha pergunta é, se eu plantei lá atrás e hoje estou colhendo as bênçãos de Deus, será que eu vou continuar colhendo lá na frente? O que eu estou plantando hoje? O que Deus está dizendo para esse povo é o seguinte, o plantio que foi feito lá atrás vai fazer vocês herdarem a minha promessa, eu vou cumprir, mas eu não vou no meio de vocês. E aí eu torno a repetir, será que aquilo que eu tenho colhido é porque Deus está cumprindo o que o dia me prometeu? Ou eu estou colhendo porque Deus olha para mim hoje ainda e vê em mim um coração sincero? Porque isso engana. Se a gente não tiver discernimento, a gente engana, achando que bênção de Deus é a aprovação de Deus, e nem sempre a bênção de Deus é a aprovação de Deus. Porque as pessoas pensam, Deus está me abençoando, então Deus está aprovando, eu estou agradando a Deus. Não, você pode estar colhendo o que um dia você plantou, mas hoje você não está mais agradando a Deus, e a colheita disso vai chegar lá na frente. Vocês estão conseguindo me compreender? Nem sempre viver uma bênção de Deus significa que Deus está se agradando de mim, de você. Deus está dizendo para o seu povo, eu vou abençoar vocês, mas eu não consigo mais estar no meio de vocês. Eu vou cumprir aquilo que eu falei, mas eu não posso estar no meio de vocês. Eu vou cumprir porque eu falei que cumpriria. Mas hoje, eu não tenho prazer mais de caminhar no meio de vocês, eu vou acabar consumindo vocês no meio do caminho. Então, com isso aqui eu aprendo que por mais difícil que esteja a sua vida hoje, se Deus tem falado com você, fica tranquilo, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Agora eu falo também com aqueles que um dia amaram muito a Jesus, mas que hoje só querem saber das suas bênçãos. E parece que está tudo bem. Aliás, a gente olha para trás e vê muitas vezes que lá atrás, enquanto nós nos dedicávamos ao Senhor, parece que tudo era mais difícil. Enquanto nós nos entregávamos para o Senhor, parecia que tudo era mais difícil. Agora que eu não tenho nem tanto mais envolvimento assim com Deus, embora eu frequente a igreja, embora eu esteja nos cultos, mas o meu coração já não é mais o mesmo. Eu estou cheio de ganância, eu estou cheio de ambições pessoais, eu estou cheio de objetivos pessoais, eu estou cheio de projetos pessoais, mas um dia o meu projeto era ser usado por Deus. Um dia o meu projeto era ser uma bênção. Um dia o meu projeto era deixar o meu pecado e ser uma pessoa melhor. Um dia foi esse meu projeto. Enquanto eu estava com esse projeto no meu coração, Deus, além de trabalhar em mim, Deus começou a me fazer promessas. Hoje em dia, Deus tem me abençoado tanto, e eu não tenho nem mais me preocupado com essas coisas. Eu só me preocupo agora em receber, eu só me preocupo agora em alcançar, eu só me preocupo agora em ajuntar. E está dando certo, está funcionando. Mas quem sabe não está funcionando porque Deus te prometeu lá atrás. Então as bênçãos de Deus não quer dizer que Ele está aprovando a nossa conduta. Hoje. É isso que eu aprendo aqui. E a proposta foi muito clara. Vocês vão ter a bênção, mas sem a minha presença. Eu vou enviar um anjo adiante de vocês, vou tirar todos os inimigos e vou levar vocês a essa terra boa, que emana leite e mel. Mas eu não estarei no meio de vocês, sabe por quê? Vocês são teimosos e rebeldes. Teimosos e rebeldes. Versículo 4 diz que o povo, ouvindo então essa má notícia, se entristeceu muito com aquilo que Deus falou para eles.
Então os filhos de Israel ficaram muito tristes. Versículo 11 diz então que o Senhor falava a Moisés como se fala a um amigo, face a face. E Moisés então chega para diante de Deus e diz assim, Senhor, versículo 14, versículo 13, agora pois, Moisés falando com o Senhor, agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu te rogo que agora me faças saber o teu caminho, e eu vou te conhecer, Senhor, para que eu ache graça aos seus olhos, para que eu te agrade. E atenta que essa nação é o teu povo. Então disse o Senhor, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, ou para te dar descanso. Então Moisés responde ao Senhor dizendo, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo? Está dizendo, Senhor, de que me adianta eu herdar as bênçãos do Senhor e não ter a sua presença? De que me adianta ser tremendamente abençoado, mas não ter a presença do Senhor na minha vida? Moisés está dizendo, eu não aceito essa proposta, Senhor. É melhor ficar onde eu estou, mas do Senhor conosco, do que herdar uma bênção sem a tua presença. Ele está dizendo, eu posso herdar uma bênção e não ter o abençoador. Agora, quem tem o abençoador, inevitavelmente tem suas bênçãos. Quantas pessoas chegaram até Jesus querendo uma bênção, recebeu a sua bênção, foi embora e só ficou naquilo. Moisés está dizendo assim, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor, porque ela é importante para mim. Ela é muito importante para mim. E o Senhor diz assim, tudo bem, Moisés, eu vou te dar a minha presença, porque a minha presença te dará nuash, descanso. O que essa palavra descanso quer dizer? Quer dizer alívio, quietude, tranquilidade, paz. E às vezes, irmãos, a impressão que eu tenho é que a gente está querendo tratar a doença com remédio errado. Algumas semanas atrás, a minha esposa apareceu com algumas marcas no braço, coçando, né? E como foi algo de repente, eu falei, isso pode ser intoxicação. Tem Polaramine aí? Toma Polaramine. E ela tomou Polaramine, e tomou Polaramine, e não resolvia de jeito maneira. Aí o que ela fez? Tem aquela sua pomada aí para coceira? Eu falei, tem lá. Ela então mudou, passou uma pomada para coceira. E deu certo. Enquanto ela estava tomando Polaramine, não resolvia, porque o problema não era esse. Depois que ela passou a pomada, deu certo. E às vezes eu vejo que nós estamos tentando tratar problemas que só a presença de Deus pode consertar. Hoje nós temos muitas informações, cada dia surgem coisas novas. Mas eu lembro do salmista quando diz assim, ó minha alma, bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ó minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Ele está falando com a alma dele. Ele diz, porque é Ele quem perdoa as suas iniquidades. E é Ele que sara todas as suas enfermidades. O que a palavra do Senhor está dizendo? Quem sara a enfermidade da nossa alma? Diga assim, o Senhor. Pois é. Hoje, o que nós ouvimos falar tanto? Ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo outro, angústia, isso, aquilo outro. Um monte de coisa que aflige a nossa alma. O salmista está dizendo assim, olha, Ele sara todas as suas enfermidades. Eu vejo que a gente está tentando
como igreja, usar Polaramine para resolver um problema que só a presença do Senhor pode curar. Deus está dizendo aqui para Moisés o seguinte: a minha presença te dará alívio, a minha presença te dará descanso, a minha presença vai te dar tranquilidade, a minha presença vai te dar quietude, a minha presença vai te dar conforto. É isso que está dizendo. A gente vai correr de um lado para o outro, buscando uma resposta que somente a presença do Senhor pode nos dar. O interessante é que muitas vezes nós vamos falar com as pessoas, evangelizar pessoas, dizendo: olha, existe um vazio na nossa alma que só Deus pode preencher. Muitos de nós já falamos isso para alguém ou ouvimos isso, e é uma realidade. O que acontece é que muitos de nós, às vezes, vêm para a igreja, mas ignora a presença. E o que acontece com uma pessoa que está lá fora, sem buscar a presença de Deus? Ela tem um vazio que não se pode preencher. E eu te falo com honestidade e com todo amor, o que acontece quando essas pessoas vêm para a igreja e ainda assim não buscam a presença de Deus? O que acontece com elas? Elas permanecem vazias. Portanto, queridos, esse é o chamado de Deus para mim e para você, para nós buscarmos a presença de Deus. Às vezes a gente está fazendo a coisa até certa, mas o nosso coração não está perfeito, não está inteiro, não está naquilo que a gente está fazendo. A gente vem para a igreja sem prazer. Se eu venho para a casa de Deus sem prazer, está me faltando algo. A gente cumpre nossas escalas sem prazer, está me faltando algo. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Deus espera? Deus espera que o sacrifício de Jesus fosse o suficiente para nós. Mas às vezes parece que o sacrifício que Jesus fez por nós não é o suficiente. Nós perdemos o prazer simplesmente em saber que Jesus morreu por nós, ok, eu sei que Ele morreu por mim, ok, mais, e isso não é o suficiente, mas Deus espera que o sacrifício de Jesus, o preço que Jesus pagou por mim, por você, fosse o suficiente, o bastante para nós amarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com alegria e com inteireza de coração. Glória a Deus. Mas muitos de nós não fazemos, sabe por quê? Porque sempre nos falta algo. Irmãos, Deus tem sustentado você, tem sustentado todas as suas necessidades. Ele tem um compromisso com isso. Quando seus discípulos estavam ali preocupados com o que havia de comer, de vestir, Ele falou: fique tranquilo, o vosso Pai Celestial sabe daquilo que vocês necessitam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Ele não tem falhado comigo e com você. Nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que necessitamos. Ele disse: o vosso Pai sabe daquilo que vocês necessitam, portanto eu te digo nessa noite, descansa. Deus, Ele tem cuidado de nós temos recebido muito mais do que merecemos. Será que a salvação em Jesus Cristo não é o suficiente para nós? Se nós não temos tido prazer em viver a vida que fomos chamados para viver, é porque nós podemos até estar fazendo as coisas certas, mas não com o coração inteiro. E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero o teu coração. Deus quer o nosso coração. Eu lembro do rei Amazias. A Bíblia diz que esse rei, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor,
mas não com um coração perfeito, não de todo o coração. A gente pode exercer o ministério, a gente pode estar presente em todos os cultos, a gente pode ler a palavra, nós podemos ter até uma vida de oração, mas o nosso coração não está perfeito. Porque às vezes a nossa oração é só pede isso, pede aquilo, essa preocupação, fulano, beltrano, aquilo outro, são só demandas, só demandas. E Deus está perguntando, quando que você vai parar para nós termos um tempo juntos? Essa palavra é uma palavra que nos traz uma responsabilidade e uma palavra que confronta a todos nós. Eu tive uma conversa com a minha esposa há um tempo atrás, uns 15 dias atrás. Irmãos, com toda sinceridade, Deus tem me abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas nada se compara à presença do Senhor. Se tem uma coisa que me incomoda, é quando o padrão cai. É quando eu percebo que eu não estou conseguindo. É quando eu percebo que eu estou falhando naquilo que eu fui chamado, que é para buscar a presença do Senhor. Isso me incomoda. Já passei momentos de muitas dificuldades, como muitos de vocês aqui passaram também. Agora, se tem uma coisa que no momento de abundância ou no momento de dificuldade, se tem uma coisa que satisfaz, que pode satisfazer a minha alma e a tua alma, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. A minha oração é que você não se contente agir como aquele povo do capítulo 32 que se contentou em fazer um culto para Deus sem a presença de Deus. Quando Moisés está descendo ali com o seu moço diz assim, estou escutando o alarido. O povo estava em festa, mas Deus não estava lá. De que adianta fazer festa sem Deus? O povo estava lá, aquilo era um evento. Era sacrifício, louvores, mas para um bezerro de ouro. Deus estava no monte dizendo para Moisés, Moisés, vai lá ver aquele povo lá. Eles estavam fazendo até uma coisa que aparentemente era certa, porque eles queriam cultuar a Deus, mas fizeram de forma errada. Tem que fazer a coisa certa da maneira de Deus, não do nosso jeito. Porque senão dá errado. O meu desejo, e eu creio que Deus nos chamou nessa noite, para nós refletirmos um pouco como nós temos lidado com a presença de Deus. Porque embora a gente não diga verbalmente isso, muitos de nós temos nos contentado com a bênção e temos sido indiferentes com a presença. Deus falou para o povo, vou abençoar vocês, mas não estarei no meio de vocês. Talvez muitos de nós aceitássemos essa proposta. Aí você diz, eu não, pastor, eu jamais aceitaria. Ok. Mas a gente está tão feliz porque Deus nos abençoa. A gente está tão envolvido que Deus está nos abençoando quando recebemos uma bênção de Deus, quando conquistamos algo e tal. E a presença de Deus? Qual tem sido o nosso nível de envolvimento com Deus? Porque às vezes nós confundimos poder de Deus com presença de Deus. O poder de Deus é poder para fazer, para realizar. A presença de Deus é o poder de ser.
O poder te capacita a realizar. A presença transforma a gente. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, às vezes a gente vai num culto, está numa igreja, e uma manifestação de poder, aquela coisa toda, e daqui a pouco, quando acabou, você volta, passa por aquelas portas. Os desejos do seu coração continuam sendo o mesmo, você continua sendo o mesmo, suas atitudes sendo o mesmo, suas ambições, seus objetivos continuam sendo os mesmos. Agora, quando a presença de Deus se manifesta, você sai por aquelas portas e a presença vai junto. E você quer mudar a sua vida, e você quer deixar as práticas ruins, e você começa a desejar pelas coisas de Deus, e você começa a admirar a palavra de Deus, e você começa a ser despertado, a ser um canal de Deus, porque você quer compartilhar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo, você quer compartilhar com o outro. Então o poder de Deus não é a presença de Deus. O poder de Deus, ele me faz realizar coisas, mas só a presença de Deus pode me transformar, pode fazer com que eu seja uma pessoa melhor a cada dia, pode fazer com que eu seja mais parecido com Jesus a cada dia. Então nós somos transformados pela presença de Deus, pela presença da sua glória, e não por moveres, e não por poder. Então, queridos, Deus está falando conosco. A minha presença vai contigo. Moisés, você me deseja? Te desejo, Senhor. Te desejo, eu não quero sair desse lugar se tua presença não for comigo. Já que você me deseja, então eu vou te dar a minha presença. Conforme Deus disse para Davi, Davi, busca minha presença. Sabe qual foi a resposta de Davi? A tua presença, Senhor, eu buscarei. Que essa seja a sua resposta para Deus hoje. Deus está nos chamando a buscar a presença dele de maneira séria, responsável. E aí, olha a declaração de Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, que nós somos separados, eu e o teu povo, de tudo o que há sobre a face da terra? Sabe qual é a diferença? A diferença é a presença de Deus em nós, é o que faz a diferença. E Moisés está falando para Deus: Senhor, eu quero a tua presença, porque é a tua presença no meio de nós que faz com que a gente seja diferente de todos os outros povos da terra. Se tirar a presença de Deus da minha vida, eu sou como qualquer um outro. Ruim para chuchu, egoísta, materialista. É a natureza humana. Agora, a presença de Deus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. É Cristo em nós. Queridos, por que Deus ele traz uma palavra como essa para nós? Todos nós temos hoje muitas informações. E todos nós sabemos que hoje a insegurança ela é global. Você vê países ricos e as pessoas dando cabo da sua própria vida. Você vê pessoas que mal começaram a viver já não tem mais prazer na vida. Você vê os governos tentando buscar estabilidade e o mundo cada vez instável. A cada dia uma guerra nova surge. A palavra de Deus está se cumprindo. Enquanto alguns brincam de serem crentes, as coisas estão acontecendo. Então Deus está chamando a sua igreja para buscar Ele de forma séria. Alguém diz que o povo tem o governo que merece. Eu digo que a igreja tem o governo que merece, porque o juízo de Deus começa pela sua casa. Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Hoje somos não sei quantos milhões de evangélicos no nosso país. Teoricamente, o nosso país era para estar voando, né, irmãos? Mas o que está acontecendo com a igreja? Jesus disse para a igreja: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, a igreja tem o governo que merece. Nós precisamos nos voltar para Deus. E esse é um chamado de Deus para nós nessa noite. Aqui vai até que hora, pastor? Nove horas? Não se preocupa não. Fala. Não se preocupa não. Então a gente tem um tempinho, né? Para praticar aquilo que a gente está pregando. Esse mesmo povo, certa vez, Deus falou assim: olha, eu quero que o povo se santifique e se apresente perante mim. Sabe o que o povo respondeu? Moisés, fale você conosco e não o Senhor. Terceirizaram. Só que eu quero te dizer uma coisa, esse tempo passou. Ninguém vai buscar Deus por você. Ninguém vai buscar Deus por mim. Nada no reino de Deus você pode terceirizar. Você já deve ter ouvido o pastor Marco falar assim: vai na minha fé, não é? Isso aí é uma metáfora que ele usa. Ele está querendo dizer o seguinte: eu acredito tanto que Deus vai fazer, que eu quero que você vá. Aí isso desperta a sua fé. Entende? Porque ninguém pode usar a fé do outro. Ninguém pode usar a unção do outro. Ninguém pode buscar a Deus no lugar do outro. É por isso que um dia todos nós, pessoalmente, individualmente, prestaremos conta diante do Senhor da vida que temos vivido aqui. Eu costumo dizer para minha filha o seguinte: filha, a vida é como um caminho e cada um percorre o seu trajeto. Hoje, algumas pessoas estão ao seu lado, mas amanhã a vida vai levar cada um para os seus caminhos. Então a responsabilidade de tomar a decisão das atitudes, ela é individual. Se a sua amiga quer fazer, deixa ela fazer. Mas a sua vida é a sua corrida. A responsabilidade é sua. Não é porque ela faz que você tem que fazer. A vida é um caminho e cada um está traçando a sua vida. Vai chegar um dia em que não tem papai, mamãe, marido, filho, pastor, ninguém. Vai ser exatamente você e ele. Nós e ele. Então assuma a responsabilidade da sua vida. Não terceirize. Tem muita gente naufragando na fé porque tem terceirizado a sua responsabilidade. Coloca a responsabilidade na igreja, coloca a responsabilidade no pastor, coloca a responsabilidade no pai, coloca a responsabilidade no governo, coloca a responsabilidade em todo mundo. A sua vida é um caminho e você está traçando o seu caminho. Assuma a responsabilidade da sua vida e tome uma decisão de buscar o Senhor como você nunca buscou antes na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. Talvez você nunca tenha feito isso, ou talvez há muito tempo você não tenha feito isso. Eu entendo, é o corre-corre, é preocupação, muitos boletos, colégio da criança, tantas coisas. Mas Deus preparou um dia, Deus preparou um lugar, Deus preparou um momento para que você agora esquecesse totalmente quem está do seu lado
para que você tivesse um momento com Ele. Eu falei para você ficar de pé por força de linguagem, por hábito, mas fica do jeito que você quiser. Eu só te peço uma coisa: não terceirize. Não espere eu colocar a mão em você, não, porque isso é bobagem. Eu gostaria que você se voltasse para Deus e que você buscasse a presença do Senhor agora. Feche os seus olhos.